Oi, pessoal, espero que estejam bem. Aqui é o Rafael Maroto. Estarei apresentando para vocês o trabalho que possui como título Criação em Processo, a questão queer nas performances de Marcos Vinícius, que foi construído junto com o professor orientador José Cirilo. O texto aqui apresentado, ele possui como objetivo a apresentação do corpo e da estética queer presentes na performance de Marcos Vinícius de Souza Santos, que nasceu em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, em 1985 e faleceu de forma prematura em 2012. O objetivo é identificar a partir de seus arquivos de processo da sua criação a questão queer, né, e a sua estética. Vamos ter como metodologia e abordagem teórica Butler, 2010, Louro, 2002 e Salles, 2013, com uma argumentação sobre gênero, corpo e também a própria conceituação de arquivos de processo. No primeiro momento do texto, quando a gente aborda a questão de arte e corpo, nós afirmamos que há um estranhamento por parte do leitor. Não no sentido de ser palavras estranhas, mas de qual corpo está sendo mencionado na arte, ou qual período dentro da nossa história da arte nós temos esse corpo sendo trabalhado. Então, a gente tenta definir que o corpo e a arte são coisas bastante complexas dentro da arte quando a gente parte para uma investigação. Também dizemos que o tempo ele altera a própria leitura da arte, né? E a gente exemplifica com a obra A Origem do Mundo, de Gustave Courbet, que foi produzida em 1866. A obra que foi produzida em uma época e foi apresentada em outra como algo de diferenciação, né? Dentro do tempo em que foi produzido e apresentado, porque a sociedade mudou, ou seja, a cultura ela também altera a forma como a arte é lida, como ela é trabalhada. Né? Santos, por exemplo, em Santos 1983, vai afirmar que cada realidade cultural tem sua lógica interna. Ou seja, a gente deve procurar dentro da cultura sua própria realidade. Na primeira parte do texto, a gente vai definir o próprio conceito queer. A palavra queer, que tem origem, segundo Louro, no estranho, no raro, no esquisito, ela surge em 1960 como uma forma de caracterizar um grupo de sociedade, gays, feministas e negros, que tinham um comportamento diferenciado. Então essa palavra que tem uma origem mais voltada para o estranhamento, para o esquisito, e que era uma ofensa, ela é apropriada, ela é trazida com uma outra roupagem, com uma outra leitura, mais voltada para identidade, para liberdade. Louro também vai afirmar, e isso vai dialogar bastante com o que Butler vai dizer, que a performatividade queer é uma realidade dentro da sociedade, no sentido de que existem comportamentos que são atrelados à própria questão artística com a performance, que vai dizer sobre a norma dentro da sociedade. E aí entra com a própria questão cultural também, porque a cultura, ela lê isso como algo diferente, no sentido de transformar ou até mesmo de trabalhar dentro dessa sociedade como algo que aquilo que foi construído com o tempo. Ou seja, a performatividade queer, ela é trazida como algo estranho no sentido da contracultura, né? Como algo que vai ir contra a cultura heteronormativa patriarcal que foi construído com o tempo. Quando a gente traz as performances de Marcos Vinícius, a gente observa de que, por mais que o artista não tenha trabalhado de forma direta com a temática de gênero e sexualidade, a questão queer, isso inclusive é apontado por um dos amigos de Marcos Vinícius, que é o Shima, que vai dar um depoimento no livro de Erli Vieira Júnior, que vai trazer o Marcos Vinícius, né, como tese ali, que o artista não fez um trabalho com esses temas, mas a gente consegue observar essas leituras e trazer essa temática a partir das suas obras, como por exemplo, na obra Corpo Estranho, que foi produzida em 2009 na Argentina, uma performance de Marcos Vinícius, que está sendo apresentada na tela aqui agora, a gente observa que há uma mensagem política social que vai refletir sobre a questão de gênero e até mesmo com a própria questão do surgimento da performance que está atrelado com essa questão política social. Nessa performance a gente vê Marcos Vinícius caminhando com uma roupa que se assemelha ao tom de sua pele, com caixas de sons acopladas em seu corpo que causam estranhamento por parte do público, e uma pintura, um rabisco feito na parede, uma escrita que diz: se justifica a rebelião com a necessidade da revolução.
Ou seja, é uma mensagem política social que está atrelada dentro do trabalho de Marcos Vinícius e que possibilita uma leitura queer a respeito da própria identidade de Marcos Vinícius, com a própria questão do estranhamento, com a própria temática queer, que cerca um pouco de seus trabalhos, por mais que ele não tenha trabalhado de forma direta. A gente observa essas temáticas em outros trabalhos de Marcos Vinícius também, como, por exemplo, em uma video performance que nós trazemos no artigo intitulado Action Painting, em que ele constrói essa performance ao som de uma música Just Dance da cantora Lady Gaga em 2010, que na época era tida, inclusive nos dias de hoje, como um ícone gay, ou seja, nós temos a questão queer dentro das performances de Marcos Vinícius também. Marcos Vinícius vai trazer vários depoimentos dele ao longo dos seus arquivos, né? E aí ele vai dizer que o corpo dele é o verdadeiro protagonista do tempo na sua projeção, ou seja, o corpo dele como algo protagonista é algo que a gente, como um produto protagonista de suas obras, é algo que a gente vai observar dentro da construção teórica e argumentação dos trabalhos. Por fim, a gente conclui que Marcos Vinícius possui obras que refletem sobre a questão de gênero e sexualidade, sobre a questão queer. Algumas dessas performances foram realizadas no estado do Espírito Santo, inclusive na própria UFES, né? Que foi o local onde ele estudou. Então, nós temos produtos artísticos sendo feitos no estado do Espírito Santo que refletem sobre a questão de gênero e sexualidade, em especial a questão queer. E nós afirmamos que Marcos Vinícius é um desses artistas que vai trabalhar com essa questão. Espero que eu tenha conseguido trazer algumas questões a respeito do trabalho. Qualquer questão vocês podem estar perguntando agora na mesa, tá? Estou à disposição para debater e comentar sobre o assunto. Até a próxima, pessoal!